Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Não estou só nessa batalha. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos anjos ao teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, em minhas dores, ó permanecei Senhor, junto de mim. Permanecei junto Em minhas dores, de mim. em minhas dores, Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, Senhor, em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Amém. José, valei-me. Valei-me, São José. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No deserto, ele era guiado pelo Espírito. No deserto, ele era guiado pelo Espírito. A palavra de Deus hoje nos ensina, logo nesse primeiro versículo, a graça que nos dá a condição de enfrentar qualquer luta espiritual. As lutas humanas nós enfrentamos com a nossa força humana. As lutas espirituais precisamos das armas espirituais. Mundo espiritual só vence o mundo espiritual. E Jesus hoje vai nos mostrar na palavra que pela graça do Espírito nós temos a vitória sobre qualquer forma de ação de Satanás. Que quando somos guiados pelo Espírito,
nós conseguimos resistir qualquer forma de tentação, qualquer forma de situação, de opressão, de obsessão, qualquer situação de origem espiritual. Nós só conseguimos resistir se for pela graça do Espírito. Homens não lutam com realidades espirituais, mundo espiritual luta com realidades espirituais. E as armas que nós temos são aquelas que Jesus hoje nos ensina, que traz a vitória sobre qualquer realidade espiritual, por maior que seja. São fracas, incapazes de resistir àquilo que o Senhor hoje nos ensina. Hoje nós ouvimos Jesus vivenciar a experiência que nós chamamos, no estudo da área da libertação, do que nós chamamos de tentação, que é a ação ordinária de Satanás. Ação ordinária que significa ação comum, que Jesus enfrentou e todos nós enfrentamos a nossa vida. A forma como o mal age, as tentações, as seduções, o modo como ele apresenta algo que aparentemente parece algo bom, mas na realidade tem o objetivo de levar à morte da nossa alma, de fazer conceber o pecado, que nada mais é do que a desobediência à palavra de Deus. E quando há uma desobediência a uma verdade eterna, há uma consequência para isso. E Jesus vence as tentações pela palavra de Deus. Aqui é o que nós chamamos de ação ordinária, comum de Satanás, que todos nós enfrentamos a vida inteira. Mas existe o que nós chamamos de ação extraordinária de Satanás, que são outros modos e meios que Satanás utiliza, age, para gerar um desconforto, uma perturbação, quando as pessoas precisam da graça da libertação, porque Jesus curava fisicamente, mas Jesus também libertava espiritualmente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar os enfermos e para libertar os que estão presos. Não é só aprisionamento social, político, econômico. Quando as pessoas estavam oprimidas pela ação de Satanás, quando eram colocadas diante de Jesus, os demônios gritavam e reconheciam a identidade que os doutores da lei não reconheciam. Tu és o Filho do Altíssimo, viestes para nos atormentar antes do tempo. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus dizia: cala-te e sai desse homem. Eles já reconheciam pela visão espiritual a identidade de Jesus, o que muitos não compreenderam, não aceitaram, não acolheram e levaram para ser colocado numa cruz. A ação extraordinária do demônio, ela se classifica em infestação, opressão, obsessão e possessão. São 4 formas de ações diretas do mal, que perturba, que inquieta, que aprisiona uma alma, diferente do que nós chamamos de ação ordinária, que é a tentação, aquilo que a palavra hoje nos traz. A infestação. O que é isso? Quando a gente fala, esse lugar está infestado, esse ambiente está infestado, é a ação direta do mal. Não é sobre uma pessoa, sobre a sua realidade humana, física. É ação preternatural. Nós chamamos de ação sobrenatural tudo aquilo que é ação que vem de Deus e da graça de Deus. Chamamos de ação preternatural toda ação, movimento que vem da ação de Satanás. E toda ação preternatural
que age no ambiente, nos meios externos ao homem, é chamado de infestação. O domínio que o mal exerce sobre um ambiente, sobre um objeto, sobre animais, sobre plantações, sobre coisas que não são pessoas, ambientes que são influenciados pelo mal, animais que morrem sucessivamente, sem uma justificativa que dê consistência para aquilo. Situações extraordinárias, ambientes onde as pessoas escutam vozes, vultos, ambiente onde as pessoas sentem presença de realidades espirituais. Não adianta achar que isso é coisa da cabeça, não. Isso é palavra de Deus, e a gente atende pessoas, casos, situações assim o tempo todo. Quem fala que isso não existe está mentindo, está indo contra o evangelho e a doutrina da palavra de Deus, que nos ensina que Satanás é uma realidade real, concreta, não é figura de linguagem. Quem dera que fosse, porque Jesus não mente. E quando Jesus estava diante das pessoas que estavam oprimidas, Ele dizia: afasta-te desse homem, vai-te embora, Satanás. Deus não ia enganar, Jesus não ia enganar o ser humano. Existe mais realidades diante dos nossos olhos do que os nossos olhos são capazes de compreender. E a infestação é a ação preternatural do mal no ambiente. Casas onde as coisas quebram sozinhos, barulhos estranhos, onde existe uma ação, uma força, e as pessoas que estão nesses ambientes sentem isso, o espírito é incomodado. Sente que existe algo ali que não é natural, que não é normal, que não é comum. Pessoas que são importunadas durante o sono, nós chamamos de opressão noturna, sente como se estivessem sendo sufocadas durante o sono. Uma luta que quer sair daquele sono, não consegue, como se tivesse algo apertando, sufocando. E geralmente no horário entre 2, 2:30 e 3 horas da manhã. Porque é o horário que Jesus foi preso, que nós chamamos horário das trevas. Pessoas que enfrentam situações assim precisam de ajuda espiritual. Precisam de ajuda espiritual. Ambientes, já atendi várias casas, lugares, ambientes, onde coisas sobrenaturais não, preternaturais acontecem, que não tem explicação. Uma vez eu fui rezar numa casa toda fechada. A pessoa estava vivendo experiências de perturbações intensas, sentindo que existia algo, alguma coisa incomodando naquele lugar. E quando só começamos a rezar, entrou quase toda fechada, as janelas, não tinha corrente de ar. As portas daquela casa começavam a bater sucessivamente. Vai acender uma vela, a vela não para acesa, apaga. As coisas religiosas que caem, que quebram. Experiências que fogem à condição humana de explicar. Aí alguém vai dizer: não, isso é força da mente. Quem dera se fosse. Esses 10 anos de padre que eu mais tenho atendido é pessoas que às vezes sofrem de situações espirituais e às vezes não tem quem estende a mão, quem ajuda, quem orienta, quem mostra a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu não preciso, diante de situações espirituais, procurar outros lugares, não. É dentro da igreja, é na comunhão, é na oração do meu texto, na busca em Deus, que essas realidades espirituais vão sair. Porque a vitória já foi dada. Chamamos de infestação ações extraordinárias em um ambiente, em lugares, em coisas que não funcionam. Quando você reza, abençoa, aquilo volta a funcionar sem explicação alguma. Coisas que estragam sucessivamente, sem nenhuma explicação. Atendi uma casa uma vez que tudo quebrava, a casa, entrei naquela casa, a casa estava toda destruída, as pessoas eram incomodadas, como se algo caísse sobre o telhado, as pessoas escutavam vozes, passos, como se tivesse alguém andando, caminhando, perturbando. Isso é chamado de infestação. Padre, como que resolve isso? Bênção e oração. Bênção e oração.
Não precisa procurar em outros lugares para resolver. Não precisa ir em outros lugares. Eu vou estar no lugar que uma pessoa faz uma oração brava, faz uma oração forte. Sabe qual é a oração brava? Joelho no chão, terço, Eucaristia, comunhão, água benta. Jesus, Nossa Senhora, não tem mal que resista. Eu não preciso buscar fora da Igreja Católica ajuda para situações espirituais que eu trago. A oração traz a graça de Deus. Situações assim, é bênção, é oração. Aquela oração que o Papa fez, Leão XIII, que nós chamamos de pequeno exorcismo, que não é um exorcismo, mas é uma oração de libertação que é feita para ambiente, para lugares que os cristãos, as pessoas podem fazer sim, pelos ambientes, pelas suas casas, pelos lugares onde moram, ambiente de trabalho. Essas ações sobre ambientes, sobre lugares, sobre coisas, sobre animais, nós chamamos de infestação. Existe o que nós chamamos de obsessão, que é quando o mal não age somente no ambiente, mas quando ele age na mente. Exerce um poder sobre a mente. Deus, quando criou os anjos, Deus deu todos os anjos a autoridade e capacidade de comunicar-se à nossa mente com inspiração, sem retirar a nossa liberdade de escolha. Nós vivemos o tempo todo, os anjos se comunicam conosco. E às vezes a gente tem uma ideia, uma inspiração de algo, a gente acha que é só nosso, que é fruto da nossa mente. Existe uma inspiração de Deus ali por trás, que age como um fluxo da graça, que comunica o pensamento de Deus ao nosso pensamento e traz paz, conduz, mostra a verdade. Aqueles momentos que parece que a gente está conversando com a gente mesmo, e são coisas que nos direcionam para o caminho correto. É o fluxo da graça de Deus. Só que no mundo espiritual nós sabemos que os anjos, alguns se rebelaram contra Deus e se tornaram demônios. E eles não perderam as faculdades que Deus concedeu. E alguns exercem a capacidade que receberam de Deus, em vez de usar como inspiração, eles agem por obsessão, comunicam pensamentos indutivos exteriores, que quando a pessoa sente, é como se fosse um pensamento estranho, que ela sente que não é um pensamento dela, que incomoda, e são pensamentos obsessivos, que não param, que continuam, que persistem, que insistem, e vai gerando um certo sofrimento no espírito, na alma da pessoa, que sente que aquele pensamento não é natural, não é normal, contrário à religião, contrário às coisas sagradas, induzindo pensamentos às vezes profanos, pensamentos de agressão, de ódio, de revolta, de até pensamentos de morte, até pensamentos contra a própria vida. Quantas vezes a gente recebe ligações: Padre, pelo amor de Deus, reza para mim, eu estou com um pensamento de morte que não sai da minha cabeça. Pensamentos obsessivos. Obsessão é a ação preternatural do mundo espiritual sobre a mente humana, nas faculdades da nossa mente, tentando induzir uma voz de comando, direcionar, completamente diferente das patologias psiquiátricas, que quando tomam os medicamentos melhoram. Mesmo com os medicamentos, Padre, estou cheio de medicamento, tomando remédio no mais alto nível, e os pensamentos não param, eu não estou dando conta. Aí supera aquilo que a medicina alcança. Eu preciso da intervenção do sobrenatural de Deus, da graça de Deus. Obsessão na mente, eu preciso de oração de renúncia. Eu preciso renunciar a esses pensamentos. Eu não aceito esses pensamentos. Esses pensamentos não são de Deus. Pensamentos, a pessoa sente, cria um estranhamento na alma da pessoa. E a gente atende pessoas assim o tempo todo. Um tempo atrás, depois de um primeiro sábado, atendi o dia inteiro. Já cheguei um pouquinho cansado. Depois do final do dia, uma pessoa me liga. Estava organizando para a reflexão do evangelho do dia seguinte: Padre, pelo amor de Deus, me atende. Então, o que está acontecendo? Padre, eu estou com um pensamento de morte, pensamento que não para, um pensamento que não sai. Conversei, fiquei um tempão conversando com a pessoa. Depois pedi para um profissional
da área da psiquiatria para ouvir, tentar entender se aquilo realmente era uma realidade espiritual ou algum problema que aquela pessoa estava trazendo. E depois voltei a conversar com a pessoa de novo. Falei, vou aí na sua casa. Quando cheguei lá, já tinha uma cordinha pendurada numa escada. Filho, você quer morrer? Não, padre, eu não quero. Mas esse pensamento não sai da minha cabeça. Pensamentos indutivos que vão perturbando a tal ponto de se tornarem, além de pensamentos indutivos, vozes de comando que determinam, a tal ponto que a liberdade da pessoa se enfraquece, fica fragilizada e ela vai tomando passos que ela não quer. Precisa de oração. E quando chega a presença da igreja, quando a gente vai rezar, no mesmo momento acontece uma crise de manifestação espiritual e a realidade se revela claramente que está ali, agindo na mente, oprimindo, gerando obsessão, pensamentos obsessivos de morte, pensamentos que são comunicados. Uma vez eu atendi uma criança com perturbações espirituais obsessivas e ela tentou suicídio inúmeras vezes e vinha na mente dela: você vai pegar tal banquinho, colocar em tal lugar, você vai abrir tal porta daquele armário, tem tal recipiente ali, como se fosse uma água sanitária, um sabão em pó, alguma coisa, e você vai beber aquilo ali tudo. Poder da mente? Patologia só psiquiátrica? E eram realidades concretas que a pessoa abria e via, estava ali. E a mãe tinha que tirar tudo. E a criança enfrentando aquilo, pensamentos obsessivos. E às vezes a gente atende crianças com perturbações espirituais e elas têm uma singeleza, uma clareza tão pura, que às vezes a gente vai perder no meio do caminho. Padre, está aqui na minha mente, a voz está falando, está me incomodando, está mandando fazer isso. Tem clareza pela pureza da criança. E às vezes a gente, quando vai crescendo, a gente vai perdendo a noção do que é nosso, do que não é, do que é de Deus, do que não é de Deus. E os pensamentos indutivos que têm o objetivo de me induzir a uma ação, precisa de oração, precisa de ajuda. Nós chamamos essa forma de ação de obsessão. É uma ação direta sobre a mente. Eu preciso rezar pela minha mente, eu preciso renunciar, não aceitar esses pensamentos, reprimir mesmo. Eu não aceito esses pensamentos, pensamento não vem de Deus, eu não aceito. Eu consagro a minha mente a Jesus, eu não aceito os pensamentos que são comunicados na minha mente. E a pessoa, quando passa por isso, ela sente claramente um estranhamento na alma que incomoda e perturba. A pessoa que quer dormir, às vezes aqueles pensamentos obsessivos que vêm o tempo todo. Às vezes pensamentos de ódio, de raiva, de revolta, de briga. Pensamentos às vezes de autoacusação, de condenação. Nunca esqueça disso. Deus nunca se levanta com voz de condenação. Deus sempre se levanta com voz de arrependimento e com a possibilidade de viver um caminho novo. A condenação não vem de Deus. Pensamentos de condenação nunca vêm de Deus, porque Deus não condena, Deus não julga. Deus o tempo todo, nós estamos no tempo da graça de Deus. Enquanto houver vida, nós estamos no tempo da graça de Deus, o tempo que Deus se levanta e diz: levanta, recomeça seu caminho. Sai das situações erradas, recomeça. Infestação, ação preternatural externa no ambiente. Já atendi uma vez uma pessoa que veio, criação de animais. Padre, morreu tudo, não estou entendendo. Sucessivamente, com tudo bem cuidado, tudo normal. Já busquei todo tipo de acompanhamento de profissional. As vacinas são todas em dia. Não é natural isso, não é normal. Vamos rezar, vamos abençoar a sua criação, vamos pedir a graça de Deus. Reza pela sua criação, reza pelo seu trabalho, reza pelos animais, reza pelo seu terreno, reza por aquilo que você faz. E nós chamamos também de opressão, que é a ação do mal nos sentimentos. A pessoa, quando ela está oprimida, ela está se sentindo como se ela estivesse cada vez mais apertada. Opressão é como se estivesse sendo preso. Eu não consigo dar passo, eu não consigo fazer as coisas. Eu sei daquilo que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Tudo que eu vou fazer, eu consigo como se eu estivesse preso. A sensação de estar preso, de estar realmente aprisionado, de não conseguir dar passos.
Nós chamamos isso de opressão. Oração, renúncia, sacramentos, confissão, buscar a presença de Deus. E existe um passo mais intenso que nós chamamos de possessão. O que é isso? Aí precisa da intervenção clara da igreja. É quando a pessoa já perde as suas faculdades naturais, normais, e se movimenta, age, fala a partir dela uma realidade espiritual com muita clareza, que se percebe claramente. São casos extremos, mas que existe, que nós católicos precisamos ter conhecimento. Não é fruto de imaginação, não é história para criança, nem figuras de linguagem quando nós estudamos o português, né? Não. São realidades concretas que existem, mas que não tem poder sobre mim, não tem poder sobre você, porque o batismo que nós recebemos nos tornou livres. Satanás não tem poder sobre um filho de Deus. Padre, mas por que essas coisas às vezes crescem? Por que acontece isso na vida das pessoas? Como tem crescido o número de pessoas buscando práticas de ocultismo, buscando conhecimento de coisas que são contrárias à vontade de Deus. Santo Agostinho vai ensinar: o demônio é como um cachorro bravo. Já viu um Rottweiler bem bravo? Padre, tem 5. Imagina um cachorro muito bravo, muito bravo. Assim é o demônio, só que está preso, acorrentado. A cruz de Cristo correntou por toda a eternidade. Ele não tem poder sobre nenhum filho de Deus. Ele não tem poder nenhum filho de Deus. Só que ele está no seu espaço. Eu não posso entrar no seu terreno. Se eu entro no terreno de um cachorro bravo, ele morde. Agora, se eu não estou no terreno dele, pode latir, pode fazer barulho, pode fazer o que for, ele não me toca. Padre, alguém fez algo para mim. Às vezes o que a gente mais escuta: padre, alguém fez um trabalho para mim, alguém fez um despacho, né? Sei lá como é que eles falam assim. Fez um trabalho espiritual, fez alguma coisa para destruir meu casamento, para destruir minha vida, para me destruir. Padre, o que eu faço? Se você reza, se você vai à missa, se você se confessa, se você tem um coração bom de cristão, pratica suas caridades, se você mantém na lei de Deus, tem suas devoções, deixa fazer qualquer trabalho espiritual, cai tudo por terra, porque não alcança os filhos de Deus. Quando eu confio, mas eu preciso confiar, eu não posso sair buscar, eu vou em um lugar para ver se alguém fez alguma coisa mesmo, eu vou lá em tal lugar para desfazer. Não, quem desfaz situações espirituais é o Espírito Santo de Deus. E quando eu estou cheio, embebido da graça do Espírito, nada é capaz de me tocar, nada é capaz de alcançar os meus filhos, nada é capaz de alcançar o meu casamento, a minha vida financeira. Mas eu preciso usar as armas espirituais. É Deus quem luta em nosso favor. É Deus. Padre, eu vou levar meu filho para rezar para isso. Não. A maior autoridade quem tem para rezar para a gente é quem ama. Pai e mãe têm autoridade sobrenatural na vida dos filhos. Reza pelo seu filho, abençoa o seu filho. Não é levar para outros lugares contrários àquilo que a igreja que a gente serve, que a gente professa, que a gente foi batizado, não. Reza pelos seus filhos, reza pela sua casa, reza pelo seu ambiente de trabalho. Padre, mas o que eu vou rezar? Qual oração? Olha, guarda isso. Mundo sobrenatural não existe oração mágica. Existe oração que sai do coração, não tem fórmula. Não tem oração maior, melhor. Existe verdade do meu coração, fé e confiança em Deus, e a graça acontece. Só de eu proclamar o nome de Jesus, a graça de Deus acontece. Eu preciso. A melhor oração para rezar é a oração que eu gosto. Se eu gosto do texto, rezo meu texto. Se eu gosto do ofício de Nossa Senhora, faço meu ofício de Nossa Senhora. Se eu gosto da oração do Salmo 90, vou rezar o Salmo 90. Não existe fórmula, oração maior ou melhor, não. Agora, nada substitui a Santa Missa. Aonde houver um sacerdote católico, apostólico, romano ali, se você se colocar diante de Deus, não existe oração maior ou melhor, é chamada de oração das orações. Nada substitui a oração da Santa Missa. Nada, nem bênção,
nem qualquer pessoa que seja cheio de dons extraordinários da graça do Espírito. Nada substitui a Santa Missa, que é o próprio Senhor que se fala na palavra, que se entrega na Eucaristia, que nos dá os perdão, que entra em comunhão conosco. E quando as pessoas estão perturbadas espiritualmente, elas não conseguem participar de uma missa, elas não conseguem participar de uma adoração, elas não conseguem suportar a oração, começam a rezar. São sinais para que vocês tenham clareza que a pessoa precisa de libertação. Elas começam a rezar e começam a bocejar sucessivamente, não consegue, o tempo todo estão bocejando, precisa de ajuda espiritual. Começa a lacrimejar os olhos no momento de oração, precisa de ajuda espiritual. Começa a ter perturbação no momento que está rezando, precisa. Padre, o que eu faço? Persiste, não para, persiste, e a graça de Deus acontece. Eu tenho tudo dentro da Igreja Católica para me dar a graça da libertação e da bênção da minha vida. Eu não tenho que procurar fora. Entra num grupo de oração, entra num movimento da igreja, onde junta um grupo de pessoas e reza, a graça de Deus acontece, vai me proteger, vai me conduzir. Por isso que Jesus diz: vão de 2 em 2, não sozinho. Eu preciso ter minha fé, mas eu preciso compartilhar minha fé num grupo de pessoas que rezam junto comigo. Aí os diversos movimentos que a gente tem dentro da igreja, rezar, buscar. Se eu busco uma vida cristã, se eu busco uma vida coerente, uma vida correta no caminho de Deus, participo das missas no domingo, eu confesso sempre que possível, eu estou inserido em alguma atividade, eu rezo, eu busco, eu tento buscar os preceitos de Deus, eu tento ler a palavra de Deus, eu tenho uma vida de oração pessoal. Pode fazer o que for, cai antes de chegar perto de você. E se armar, Deus vai lá e desarma tudo. E se criar uma confusão ao teu redor, Deus vai te dando os meios de arrumar tudo, porque Deus enviou os seus anjos para te guardar no caminho. Você vai caminhar sobre cobras e víboras, pisará leões e dragões, beberá veneno mortal e nenhum mal te atingirá. Cairá 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e nenhum mal chegará à tua tenda, pois Ele deu ordem aos teus anjos para que te guardem todos os seus caminhos. O salmo que nós cantamos hoje, Salmo 90. E é o salmo que Satanás vai usar hoje para tentar Jesus. Satanás conhece a palavra de Deus. E quando a gente vai enfrentar e ajudar pessoas que estão em situações espirituais, desde quando eu ordenei, sempre me procura pessoas com problemas espirituais, problemas claros, reais, situações que a pessoa não sabe mais onde buscar, e quando chega no padre é porque já tentou de tudo. Já deu tanta cabeçada, às vezes está até marcado de tantas coisas, foram criadas tantas outras consequências, que quando já chegou no limite de todos os outros lugares, procura o lugar onde deveria ter começado. A igreja, uma confissão, lugar aonde a força espiritual não resiste e perde toda a sua força, uma confissão. Quando a gente se dobra numa confissão, diante de um sacerdote, é diante do próprio Cristo, e não tem força que resista. A confissão, a comunhão, é Jesus que passa a habitar em nós, vive em nós. E quantas pessoas às vezes vêm procurando, querendo ajuda de situações, mas eu preciso rezar. Às vezes a gente atende famílias que estão com situações assim com os filhos, que já não estão dando mais conta, já chegaram no limite. Quando a gente vai atender, eu falo: não, você vai rezar, vou ensinar você como é que você vai rezar, você vai rezar. E quando os pais rezam, percebe que a força espiritual obedece, porque pai e mãe têm autoridade na vida dos filhos. Não precisa buscar a pessoa de fora, você tem autoridade sobre a sua casa. Você tem autoridade sobre os seus filhos, você tem autoridade sobre a sua família, você tem autoridade sobre o seu ambiente de trabalho, você tem autoridade sobre a sua vida. Basta você ordenar, você mandar, você rezar, você pedir, você clamar, a graça de Deus vai acontecer. E os demônios são obrigados a obedecer. Por isso que se rebelaram contra Deus, porque foram criados na eternidade para obedecer a Deus e os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são obrigados a obedecer. E esses casos que nós chamamos de casos
extraordinários, ações preternaturais. É bom que a gente tenha conhecimento. E algumas pessoas, é muito comum, quando a gente vai acompanhar algumas pessoas que precisam realmente de ajuda espiritual, as pessoas às vezes são perturbadas durante a madrugada. Antes de vir para o atendimento, sempre acontecem inúmeras coisas para não deixar ser atendida. São situações que antecedem uma busca de ajuda, mas são pequenos sinais claros para a pessoa perceber que ela precisa de ajuda, precisa buscar confissão, oração, comunhão, conversão, mudança de vida, sair das situações de pecado. Agora a palavra de hoje nos traz algo que é mais intenso do que a infestação, a opressão, a obsessão e a possessão. Isso tudo não é sinal de que aquela alma vai se perder. São lutas espirituais que aquela pessoa está enfrentando. A palavra de hoje nos traz uma situação em que Jesus enfrenta uma tentação consentida, ela pode gerar na minha alma morte, a perda da minha salvação, que é pior do que enfrentar uma luta espiritual nessa vida. São Padre Pio, ele enfrentou tudo que você imaginar: infestação, opressão, obsessão. Algumas vezes foi tido como louco, mas ele enfrentava todas as noites uma luta direta com Satanás. Enquanto ele enfrentava, Deus deu a ele o dom da bilocação. Ele estava em mais de um lugar ao mesmo tempo. Enquanto ele estava ali lutando à noite com a realidade espiritual, estava aparecendo em algum lugar e ajudando alguma alma a ser liberta. Santa Gema Galgani enfrentava lutas intensas com realidades espirituais. São almas que entraram num caminho de santificação e que não têm buscado nenhuma coisa errada, nem são vítimas de práticas ocultas, mas pelo nível de santidade já estão enfrentando direto esse momento que Jesus enfrenta, as forças espirituais, e se elevando no mundo de santificação, de comunhão plena da sua alma com o Criador. E a palavra de hoje mostra Jesus indo para o deserto, enfrentando 3 tentações. A primeira, teve fome, ficou 40 dias sem comer, é lógico que vai ter fome. E a primeira tentação é do nível mais físico, existencial, mais simples, que são as tentações que nós vivenciamos a partir das nossas necessidades comuns. E Jesus teve fome. A fome não é tentação, a fome não é problema diante de Deus. Não é pecado eu ter fome. Ah, você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Usar o poder, o nome e a autoridade de Deus para benefício próprio. As tentações que às vezes nós temos de querer voltar o olhar só para nós, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu penso, é uma tentação de querer voltar o mundo, o universo, as coisas todas para mim. Tens fome? Transforma. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem. Aí Jesus é levado então para o alto do monte, o lugar mais alto que existia na face da terra, e foi-lhe mostrado todos os reinos, e foi dito: se me adorares, se prostrares diante de mim, eu vou te dar todos esses reinos. O desejo de ter poder, de ter autoridade sobre alguma coisa, de ter nome sobre alguma coisa, de dominar sobre alguma coisa, de ser o melhor sobre alguma coisa. Poder, honra e glória só cabem a Deus. Somos servos inúteis e nada mais. A nós o trabalho, a Deus a glória, a Deus a honra, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele precisa aparecer, é Ele que precisa ser adorado, é Ele que precisa ser conhecido, é Ele que precisa ser reverenciado. E o cuidado que a gente precisa ter de não cair nessa tentação de querer achar que às vezes a gente é alguma coisa nessa vida. A gente é nada, Deus é, nós não. E a palavra vem nos ensinar nessa segunda tentação, cuidado que eu preciso ter. E às vezes tantos meios hoje, né? Pessoas que quase morrem para ter seguidores. Não, quantas curtidas eu tive hoje, quantas pessoas hoje me curtiu, me seguiu, me aplaudiu, me ouviu. Deixa disso. Tem que ouvir Deus.
Você tem que ser canal da presença de Deus. Vaidade das vaidades, tudo passa. Só Deus permanece. A segunda tentação é o desejo de ser, de ter, de poder, de sempre ter, de mandar, de estar à frente, de conduzir, de sempre ter autoridade sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre os lugares. Nada. Não é errado a gente ter autoridade, não, mas que essa autoridade venha de Deus, e não para domínio próprio. Eu vou te dar todo o poder, toda a glória, se dobrar diante de mim. Adorarás o Senhor teu Deus, só Ele merece honra, glória e poder, só Ele merece o reconhecimento. E depois Jesus é levado para um lugar sagrado, para o lugar mais santo, é colocado no alto do templo. Aí Satanás não luta mais com as coisas externas. Aqui já é a luta daqueles que já alcançaram se libertar das coisas humanas, mundanas, do poder, do ter, do ser. Aqui agora é a tentação daqueles que já estão no caminho correto e que querem sim fazer a vontade de Deus e vão ser tentados com as coisas de Deus. O demônio chega perto de Jesus com o Salmo 90, coloca ele no alto do templo, estou no lugar sagrado, estou no lugar diante da presença de Deus, um lugar santo. Atira-te daqui abaixo, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos, que eles vão te guardar em todos os teus caminhos, e Ele não vai deixar que nenhum mal te aconteça. Olha, é palavra. O demônio conhece a palavra de Deus, e Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vence todas as tentações com o quê? Com a palavra de Deus. Oração, jejum, palavra e ser guiado pelo Espírito. Não existe mal que resista. É a presença do Espírito que nos dá condições de enfrentar. Quando a gente está atendendo pessoas com lutas espirituais intensas, não esquece disso. A oração bate no demônio. A palavra faz ele fugir. A oração bate no demônio. A palavra faz ele fugir. Quando nós estamos rezando com pessoas que têm crises espirituais, é intenso. Quando se tem a oração, a manifestação é muito clara. Se não houver oração, não tem a manifestação. É muito intenso. Mas quando é utilizado a palavra de Deus, ele tem que bater em retirada. Porque ele já é um derrotado, ele não dá conta da palavra de Deus, não tem, e ele conhece a palavra de Deus. E quando, o que é um momento de uma luta espiritual, e uma ajuda de uma pessoa que está tendo uma crise espiritual? Nada mais é do que oração e uso da palavra conhecida, da palavra vivida, e a graça de Deus acontece. A oração bate, enfrenta, e a palavra faz fugir. Coloca a palavra na sua vida, você vai ver se algum mal vai aproximar. Leia a palavra todo dia, medita, rumina, alimenta, come a palavra de Deus, que você vai ver se alguma coisa vai resistir. Você tem autoridade sobre todas as forças espirituais, pior que sejam elas, mais intensas seja de qual for a hierarquia, são nada diante do Espírito de Deus que habita em você. Você tem autoridade diante de Deus. Por isso a palavra vai nos dizer: Jesus no deserto era conduzido pelo Espírito. E as armas espirituais são jejum, oração, palavra de Deus e a graça do Espírito Santo. Quando somos conduzidos pelo Espírito, não tem mal que resista. Hoje Jesus leva a sua igreja para o deserto. E é apresentado pela igreja o momento que Jesus é tentado e vai nos mostrar que pelo Espírito Santo eu consigo resistir. Demônio a gente não tem que ter medo. Ele que tem que ter medo da gente. O demônio teme uma alma unida a Deus como teme o próprio Deus, porque vê naquela pessoa a presença de Deus. A oração é a couraça que São Paulo vai nos ensinar. A espada é a palavra de Deus. Revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Tomai a palavra, que é a espada do Espírito. Numa guerra, eu não posso só me defender, não. Se eu ficar só me defendendo, eu vou só apanhando. Eu preciso também lutar. A defesa é a oração, e a espada é o modo como eu vou lutar, que é a palavra de Deus. Sacramento, comunhão,
confissão, missa, presença de Deus, viver na palavra de Deus, não existe mal que resista. Nós somos livres pelo batismo que nós recebemos, pela graça de Deus que habita em nós. E nós pedimos a graça do Espírito Santo, que vem nos conduzir e vem nos direcionar, para que possamos viver verdadeiramente aquilo que a palavra nos fala. Não importa o deserto que a vida nos colocar, se eu estou conduzido pelo Espírito, eu vou passar por ele sem que ele me toque, porque o Espírito me dá a resistência e a capacidade de passar por qualquer deserto, por mais intenso que ele seja.